parece perfeito. Mas um dia ela caiu na real, viu que o mundo onde vive é legal. Imaginação te faz bem, desde que você não vá muito além. No mundo de Alice, tudo parece diferente, tudo parece perfeito. Mas um dia ela caiu na real, viu que o mundo onde vive é legal. Imaginação te faz bem, desde que você não vá muito além. Alice, no mundo de Alice. Ó, meus netinhos, boa noite pra vocês. Desculpa, meus netinhos, tô aqui retocando batom pra ficar bonita pra vocês. Nossa, esse encontro era uma vez para adultos, né? Cada vez é de um jeito diferente, aí eu me perco, né? Hoje nós começamos com a música, né? A música que fala de Alice no País das Maravilhas. Que belezura, gente! Não é? A Aline Charrade, acompanhada do Lucas Felipe, trazendo essa música tema, né? Do filme e também da historinha. Você conhece Alice no País das Maravilhas? Não? Conhece não? Pois hoje nós vamos ficar conhecendo. Vou ler aqui para vocês o meu livro, a história, uma belezura só. Presta atenção. Em um dia de verão, uma garotinha chamada Alice brincava com sua gatinha em um grande galho de árvore, enquanto ouvia histórias de reis e rainhas, príncipes e princesas. Porém, ela estava achando tudo aquilo muito entediante. Vocês não estão achando entediante a minha história não, né? De repente, Alice viu um coelho branco passando, todo apressado. Ele não parava de olhar o relógio e dizer a todo instante: é tarde, tão tarde até que arde. O coelho branco mergulhou em uma toca e Alice, curiosa, foi atrás. Tudo ficou muito escuro e ela viu que estava caindo. Os objetos flutuavam, um espelho mostrava tudo invertido, aquele poço parecia não ter fim. De repente, plaft, ela finalmente chegou ao chão. Olhando em volta, viu uma portinha por onde o coelho branco havia passado e quis passar também. Para sua surpresa, a fechadura disse a ela: é muito grande, simplesmente impassável. Quer dizer impossível? Perguntou Alice. Não, impassável. Aqui nada é impossível, respondeu a fechadura, que mandou a menina beber o líquido de uma garrafa que estava em cima da mesa. Alice obedeceu e bebeu o conteúdo do frasco e ficou tão pequenininha que conseguiu passar pela porta.
Já do outro lado, ela encontrou uma casinha onde o coelho branco vivia. Ali ele não conseguia encontrar suas luvas. Alice decidiu ajudá-lo a procurar o objeto e acabou encontrando uma caixa de biscoitos. Como estava com fome, mordeu um deles e de repente ficou grande, enorme, gigante. Alice ficou tão grande que acabou presa na casa. Por sorte, a menina comeu uma cenoura da horta do coelho e ficou menor que uma rosa. Alice resolveu seguir em frente. Ela ficou em dúvida diante de tantas placas e tantos caminhos. De repente, o gato de Cheshire, um felino charmoso e brincalhão, surgiu. Ele aparecia e desaparecia quando bem queria e explicou que só o chapeleiro maluco poderia saber para onde o coelho tinha ido. Mesmo sem entender nada, Alice chegou à casa da lebre maluca, que estava festejando seu desaniversário com o chapeleiro maluco. Desaniversário? Perguntou Alice. Eles explicaram que como só fazemos aniversário um dia por ano, os outros 364 dias são desaniversários. Alice continuou seu caminho e deu de cara com os soldados da Rainha de Copas, que logo apareceu e convidou Alice para jogar. Durante a partida, o gato de Cheshire surgiu nas costas da rainha e Alice conversou com ele, que irritou profundamente a nobre senhora. Furiosa, ela ordenou então que a cabeça de Alice fosse cortada. O rei tentou ajudar a menina, sugerindo que fosse feito um julgamento justo para decidir o destino de Alice. No meio do julgamento, entretanto, Alice começou a crescer, assustando a todos. A rainha ficou curiosa e ordenou que os guardas prendessem a menina. Vou consertar. A rainha ficou furiosa, não curiosa. Ficou furiosa e ordenou que os guardas prendessem a menina. Alice correu mais rápido que pôde, com os soldados bem em seus calcanhares. Eles estavam quase alcançando a menina quando Alice acordou. Ela estava sob a árvore, com sua gatinha no colo. Felizmente, tudo não passara de um sonho. Ufa! Bonitinha demais, não é, gente? Que gracinha essa historinha da Alice. Vocês gostaram? Nossa, mãe. Eu queria ficar pequenininha. Ou então eu queria ficar gigante. Será como que é ficar grande ou pequena? Gente, servia aqui um chazinho. A parte que eu mais gostei dessa historinha, sabe qual que foi? Adoro chá de hibisco. Foi a parte do chapeleiro maluco. Fica imaginando como que ele é. Imagina aí. Imagina como que é o chapeleiro maluco. Legal ele, não é? Gente, pois não é ele que hoje vai fazer o seminário dessa noite?
que vai explicar tudinho para nós, baseado, é claro, no livro do Espírito Friedshine e da Michal Fass, pelo meu netinho Ellison, Era uma Vez para Adultos. Fazendo essa análise psicológica, espiritual do Evangelho. Uma belezura só. Se quiser adquirir o livro, é só entrar aí no link que está no chat ao vivo e na descrição do vídeo. A renda desse livro ela é revertida para a Fraternidade Sem Fronteiras e também para a divulgação de obras espíritas. A doutrina espírita, né? Hoje eu vou assistir esse seminário tomando um chazinho. Você não esquenta para você também? Você tomar gostosinho enquanto você vai escutando os ensinamentos. Vamos lá? A música a gente já escutou, agora nós vamos escutar os ensinamentos. Fica tudo com Deus, meus netinhos. Queridos amigos, boa noite. É com alegria que nos encontramos reunidos para este seminário Alice no País das Maravilhas. Depois de termos escutado a história com a vovó Luzia, termos nos emocionado com a Aline Charrade e Lucas Felipe, com a música tema deste filme, convido vocês a podermos fazer reflexões em torno deste conto, que é a obra infantil mais conhecida de Charles Ludwig Dodgson. Foi escrita em 4 de julho de 1865, pseudônimo de Lewis Carroll. A história inicia com a menina em um lindo jardim, acompanhada do seu gatinho e de uma jovem senhora que lhe contava histórias. A sua tutora, responsável por lhe dar a educação. Porém, a narrativa estava tão desinteressante que a menina adormeceu e criou a sua própria história no País das Maravilhas. O universo infantil é muito importante que nós possamos conhecê-lo um pouco. Pais, responsáveis, educadores, precisamos sempre estar atentos sobre qual história vamos contar. Qual aquela história que vai gerar interesse nos nossos filhos, nos nossos educandos. Prestando atenção, é claro, na linguagem que vamos utilizar. A ilustração, ela precisa trazer um encantamento, figuras coloridas, que possam narrar a história com muito brilho, com muita efusividade, envolvendo a todos os corações. A narrativa, é claro, precisa sempre conter um ensinamento moral. E para isto, para que possamos escolher a história certa na hora exata, temos que ter a perspicácia. Quando Alice ela desconecta daquela história que a tutora estava contando, ela começa a criar, a imaginar a sua própria história, ou seja, a criação da sua própria imaginação. A nossa imaginação ela tem um poder absurdo de poder viajar, de criar, de poder inclusive vivenciar aquilo que nós estamos pensando. Conforme já dizia Emmanuel, pensamento é vida. E é preciso que nós estejamos também bastante atentos, porque quando nós estamos narrando uma história, não apenas para as crianças, mas principalmente para os adultos, e perdemos o público,
perdemos a criança, perdemos o adolescente, perdemos o adulto, é muito difícil recuperar a atenção deles novamente para poder continuar ou terminar aquela história. Então a menina Alice, ela começa a criar a sua própria história e é algo tão real que ela não percebe que se tratava de um sonho. Aqui nós temos a nossa primeira análise profunda a respeito desse conto. Porque muitos de nós, na vida real, misturamos ilusão, fantasia, ficção com a realidade. E a dispersão da nossa mente de um fato interessante que ocorre ao nosso derredor, seja em qualquer situação, logo, logo nos desfoca daquilo que nós estamos realizando. Um pensamento adverso, uma imagem que foi vista, até um acontecimento exterior. Agora mesmo, você que está participando conosco deste encontro, se não tomar cuidado, logo, logo a mente dispersa. Logo, logo alguém chama, o telefone toca, uma mensagem chega e desconectamos com a proposta do estudo e também do aprendizado. No caso de Alice, foi um coelho. No conto, um coelho gerou toda aquela vivência. Ela vê um coelho correndo e gritando, é hora, já é o momento. E o coelho traz essa representação do tempo. Que estamos sempre correndo de um lado para outro para atender às horas, para atender às necessidades. Sempre queremos estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Queremos atender tudo a tempo e a hora e igualmente também queremos ser atendidos. E Alice, ela vai correndo atrás daquele coelho. Ela quer estar ao seu encalço. Quando ela entra na sua toca, entra no seu mundo e se depara naquele instante com uma porta diminuta. Era uma porta muito pequena. Não havia condições dela poder atravessar. Essa porta pequena, ela nos faz lembrar a porta estreita. Todos nós nos recordamos do ensinamento profundo que Jesus nos trouxe, quando ele nos disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 a 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Todos nós, indistintamente, temos a liberdade de poder adentrar os caminhos, de atravessar as portas, com a responsabilidade, é claro, de colher todas as consequências das estradas que nós estamos trilhando. É preciso ter responsabilidade diante de tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Porque nós somos semeadores da vida. Hoje estamos colhendo os frutos do nosso passado. Como amanhã colheremos os frutos do nosso presente. Ademais, Jesus, no seu Evangelho, também nos ensinou que muito se pedirá a quem muito recebeu. Mas como fazer para adentrar essa porta estreita? Como fazer para atravessá-la? É preciso realizar um regime para atravessar nessa porta da qual nós temos tanta dificuldade
para poder atravessar a nossa transformação interior. E o caminho da transformação interior, nós podemos fazê-lo dividindo didaticamente em alguns degraus ou em alguns passos. O primeiro degrau ou o primeiro passo é o autodescobrimento. É imprescindível que nós possamos reconhecer os nossos erros, saber das nossas imperfeições, os nossos vícios, porque se nós não encontrarmos conosco mesmo, se nós não olharmos para o espelho para poder nos ver como verdadeiramente somos, de forma alguma haveremos de transformar a nossa vida. Continuaremos recalcitrantes no erro, vamos encontrando os desculpismos para poder manter a nossa postura, manter os nossos direcionamentos. Logicamente que neste processo do autodescobrimento, nesse primeiro passo, nós também vamos encontrar as nossas qualidades, as nossas virtudes. E isso nos dá forças para nós podermos prosseguir. Mas logicamente, que o primeiro passo, o primeiro degrau, é um caminho que nos leva para adiante. E é impossível nós prosseguirmos se não despertarmos esse segundo movimento, que é a vontade. A vontade é a mola propulsora da nossa existência. É por meio da vontade que nós saímos de um ponto e vamos para o outro. É por meio da nossa vontade que nós nos levantamos, nos soerguemos, seguimos adiante. É por meio da nossa vontade que nós mudamos as nossas atitudes, deixando de lado os nossos vícios, as nossas imperfeições, para poder despertar, eclodir do nosso ser as qualidades e virtudes. A partir desta vontade, nós começamos então a fazer um caminho, vamos fortalecendo para poder seguir adiante e atravessar a porta estreita. O terceiro passo, ou terceiro degrau deste caminho do encontro consigo mesmo e, consequentemente, da iluminação interior, é saber que a nossa transformação, ela faz a diferença. Comumente, nós dizemos aquela frase terrível: todo mundo faz, todo mundo é assim, mas nós não somos todo mundo. Nós somos individualidades e é imprescindível que nós reconheçamos que quando nós transformamos a nossa vida, quando nós deixamos de lado qualquer tipo de atitude equivocada, qualquer vício, nós já estamos fazendo a diferença ao nosso derredor. E a partir desse momento, quando nós reconhecemos isto, que o importante é mudar a nossa vida, nós damos um quarto passo, também muito importante neste processo, que é o reconhecimento de que não devemos voltar atrás em uma decisão que já foi tomada de forma positiva. Tudo aquilo de bom que nós realizamos, qualquer tipo de transformação positiva, jamais nós deveremos voltar atrás, voltar àquele equívoco novamente, aquele erro. É muito comum, às vezes, nós deixarmos um vício e daí a pouco, alguns meses, alguns anos depois, voltarmos naquele mesmo vício. O importante é solidificar o nosso coração para poder seguir adiante. E assim nós vamos nos esforçando para poder atravessar essa porta estreita, como a porta que Alice se deparou na entrada do País das Maravilhas. Naturalmente que nessa jornada muitos são os chamados e poucos são os escolhidos.
De certo que atravessar essa porta estreita requer muito mais do que apenas um convite, apenas se deparar com ela. É necessário todos esses recursos que acabamos de apresentar. Se nós formos olhar as páginas do Evangelho, nós vamos perceber alguns personagens, homens e mulheres, que viveram ao lado de Jesus e até a posteridade. Alguns deles, ao serem convidados, tornaram-se também escolhidos, fizeram por onde transformaram as suas vidas, enquanto outros levaram algum tempo, precisaram de sucessivas reencarnações, necessitaram de uma meditação mais profunda a respeito das próprias existências. Zaqueu, quando Jesus chegou em Jericó e pediu que ele descesse da árvore e fosse à sua casa, porque aquele dia cabia a Jesus escolher estar em seu lar, eis que Zaqueu transforma de uma vez por toda a sua caminhada e diz a Jesus que no dia seguinte distribuiria metade dos seus bens para os pobres e aqueles que havia cobrado indevidamente os impostos restituiria 4 vezes mais. No entanto, quando Jesus encontra-se com Nicodemos na calada da noite, que ele faz aquela famosa pergunta que se deve fazer para entrar no reino dos céus, e Jesus lhe traz a proposta do nascer de novo, eis que Nicodemos se faz de desentendido, não quer aceitar aquela proposta e na sua ignorância permanece com as suas convicções orgulhosas, envolvido pela ortodoxia do judaísmo. Mas também podemos nos recordar de Madalena, essa figura extraordinária que realmente atravessou a porta estreita. Ela que deixou de lado os seus vícios e pôde entregar-se de corpo e alma para seguir os passos de Jesus, a tal ponto que depois da sua morte, quando Jesus é colocado no madeiro da cruz, é a ela que ele aparece pela primeira vez. E logo mais tarde, ela se torna mãe dos filhos que não têm mães, se torna o braço, a boca, os olhos daqueles que são necessitados e prega a mensagem do Evangelho até contaminar-se com a lepra, vivendo com os leprosos no Vale dos Imundos e 10 anos mais tarde desencarna nos braços de Maria, a mãe de Jesus. E eis que o Mestre a recebe dizendo: atravessaste a porta estreita, vem e sê feliz. Mas se Madalena tornou-se o exemplo da transformação interior, a contraponto, nós temos o jovem mancebo rico, que ao ser chamado por Jesus a seguir os seus passos, ele que queria ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. Eis então que ele não desejou. Preferiu ir correr na corrida de bigas e quadrigas, sendo convidado ao retorno à pátria espiritual e somente mais tarde, nas sucessivas reencarnações, pôde encontrar-se novamente com o Mestre, simbolicamente transformando a sua vida. No entanto, meus amigos, a porta estreita no conto de Alice no País das Maravilhas, ela tem um outro conceito que nós também gostaríamos de compartilhar. Ela parece impassável, mas ali, no País das Maravilhas, nada é impossível. No mundo do faz de conta, tudo é possível, porque o impossível não existe. E Alice, diante daquela porta pequena, estreita, ela se encontra diante de um obstáculo. Então encontramos aqui um significado dessa porta pequena, dessa porta estreita,
paralise. É o obstáculo que impede que ela siga adiante. E diante desse primeiro obstáculo, já que ela não conseguia passar porque a porta era pequena, com a orientação da porta, ela descobriu uma maneira de transpor aquela dificuldade. A menina precisava tomar um líquido. E ao tomar a bebida, ficaria pequena. Realmente ela ficou muito pequena e conseguiu atravessar aquela porta e adentrar o país das maravilhas. Quando ela adentra aquele país totalmente diferente do que ela vivia, ela se depara com diversas situações. Em alguns momentos, conforme narrou a história, precisou se tornar gigante. Em outras, anã. A história simbólica, ela nos diz que na nossa vida diária, nós que nos encontramos na Terra encarnados, e até aqueles que se encontram desencarnados, ora precisamos ser gigantes, ora precisamos ser pigmeus, anões, de acordo com cada situação que nós somos convidados a vivenciar, em que as experiências vão se delineando, nós precisamos meditar qual atitude precisamos tomar. Em algumas situações, nós necessitamos diminuir o nosso orgulho. Em outras, nós precisamos apagar o nosso conhecimento. Em outras, não devemos aparecer diante das circunstâncias. E tudo isso faz com que flua de maneira diferente aquelas circunstâncias. Há nas páginas do Evangelho uma passagem que fala muito a respeito disso, do diminuir na hora exata, no momento certo. João Batista, o precursor do Evangelho, da chegada do Messias aqui na Terra, aquele que convidava as criaturas ao batismo pelo arrependimento, logo que ele percebe que Jesus, ao sair ali do Monte das Tentações, onde permaneceu durante 40 dias, e queria iniciar a sua trajetória, seu trabalho doutrinário, João Batista ali às margens do Rio Jordão, ele diz em alto e bom som: é preciso que eu diminua para que o Cristo apareça. Tornarmos-nos pequenos, meus amigos, não significa nos menosprezar. Não significa nos apossar de um sentimento de menos-valia. Muito antes, pelo contrário. É saber o nosso valor, mas ter a humildade de que cada um realize o seu trabalho da maneira que ele for coerente, verdadeira, dando espaço para que todos possam cumprir com as suas missões. Por outro lado, em certas ocasiões da nossa vida, é preciso nos tornar gigantes pela própria natureza. Lançar mãos à charrua, ter o controle da situação que nós estamos vivendo. Em alguns momentos, é preciso revelar-se para que outros percebam, inclusive, o nosso trabalho, as nossas realizações. Tornar-se gigante é enfrentar os obstáculos, as adversidades, erguer-se bem alto para poder transpor e ser feliz. Todas as vezes que nós conseguimos transpor o obstáculo, nós encontramos gradativamente essa tão sonhada felicidade que muitas vezes nós procuramos fora e, na verdade, encontra-se dentro de nós.
A proposta, de maneira alguma, é para nos envaidecermos ou nos orgulharmos do que quer que seja. Muito menos de menosprezar as pessoas que estão conosco na caminhada. No entanto, é muito importante que nós ocupemos o nosso lugar, para que tudo possa se encaixar devidamente. Jesus, no seu Evangelho, que é o nosso modelo e guia, nos ensinou que é preciso nós verdadeiramente tomarmos conta daquilo que nos cabe realizar. Pôr mãos, conforme nós dissemos, à charrua, para que realizemos, de acordo com as circunstâncias que batem à nossa porta, aquilo que a vida nos oferece para poder realizar. Com cuidado de que quem muito se eleva, logo, logo será rebaixado. E aquele que se rebaixa, este sim será exaltado. Jesus nos fala nessa passagem do orgulho e do egoísmo, que às vezes assoma o nosso coração. E a mensagem de Alice, no País das Maravilhas, de forma alguma, quando fala a respeito do gigante que ela se transforma, é essa da soberba, do orgulho, não é esta a mensagem, mas aquela de poder ocupar o lugar que é devido e fazer valer tanto a opinião quanto também os direitos que todos nós possuímos. Na história, à medida que vai prosseguindo a narrativa, logo após ela diminuir para passar pela porta diminuta, ou comer um biscoito para poder se tornar gigante, voltar a ficar pequena comendo uma cenoura na casa do coelho, Alice precisa seguir em frente. Agora, no País das Maravilhas, o país que ela tanto sonhava, imaginava, é preciso ela seguir a sua jornada para poder encontrar o que tanto desejava. E nesse caminho, ela fica em dúvida, porque ela se depara com diversas setas, diversas placas, que lhe mostram vários caminhos. E ali, diante daquele entroncamento, onde as setas apontam para vários lugares, eis que lhe aparece o gato de Cheshire, um felino muito charmoso, brincalhão, que aparecia, desaparecia, quando ela nem desejava ou nem queria. E foi ele, o gato, que explicou para Alice que somente eu, o chapeleiro maluco, poderia saber onde o coelho branco havia ido. Alice queria de todas as formas encontrar o coelho branco, aquele que deu ensejo para que ela pudesse entrar no País das Maravilhas. No dia a dia, muitas vezes, nós pensamos que estamos perdidos. Na nossa caminhada, quantas vezes não sabemos qual caminho adentrar? Às vezes, nesses caminhos que nós vamos deparando na nossa jornada, alguns nós conhecemos, outros são totalmente desconhecidos, outros são improváveis. O fato é que diante dos diversos caminhos, nestes entroncamentos que nós vamos encontrando na nossa estrada, é preciso fazer uma escolha. É hora e momento de escolher qual estrada queremos seguir. E é claro que diante desse desconhecido, ou quando o caminho é improvável, quando nós não realmente sabemos para onde vai levar,
ficamos com medo. O desconhecido nos assusta. Mas se nós controlarmos este desespero que nos assalta o coração, se nós pudermos realmente equilibrar a nossa mente, não gerando em nós esses desequilíbrios que nos arrastam por caminhos infelizes, perceberemos que nem tudo está perdido. Porque nestes entroncamentos, onde há várias setas e há vários caminhos, surge para todos nós o gato de Cheshire, que é a simbologia da nossa consciência. A consciência chega apontando diretrizes, auxiliando a resolver situações, para que possamos alcançar uma condição mais feliz. O curioso, e é muito simbólico, que a consciência, o gato de Cheshire, às vezes se apresenta e às vezes desaparece. Porque, na verdade, a nossa consciência, ela desperta, ela nos traz diretrizes, mas ao final somos nós que escolhemos. A lei de Deus está esculpida na nossa consciência. É quando, por exemplo, vamos adentrar um caminho e escutamos assim na intimidade do nosso coração: não vá, não entre, não faça. E nós teimamos, adentramos, fazemos. Então a consciência, ela chega, ela desaparece e deixa-nos fazer a caminhada. Na maioria das vezes, esses direcionamentos, eles são muito claros, são muito objetivos, mas nós não damos ouvidos. Seguimos pelas estradas que desejamos, às vezes entrando por atalhos e nos afastando da estrada real. E, logicamente, mais cedo ou mais tarde, precisamos assumir as consequências. Ou seja, colher os frutos da nossa semeadura. Não damos ouvidos, meus amigos, à nossa consciência. E por isso, muitas vezes, adentramos esses caminhos menos felizes. No final, a escolha é sempre nossa. Orientados ou não, somos nós os responsáveis pelo caminho que nós escolhemos. Por mais que sejamos assaltados pela dúvida, é preciso optar. É hora da tomada de decisões. E é claro que para isto, para tomar uma decisão, é imprescindível a análise interior, o pensamento elevado e o coração apaziguado. Com a certeza absoluta de que, uma vez escolhido este ou aquele caminho, conforme nós dissemos, advirão as consequências. Por isso, antes de adentrar qualquer caminho, fazer qualquer escolha, meditemos. Tentemos acessar a nossa consciência a fim de poder fazer as melhores escolhas. Alice fez a sua escolha. Escutou o gato de Cheshire, a sua consciência, e foi em busca de mim, do chapeleiro maluco. E quando chegou na minha casa, encontrou-me festejando. Eu estava festejando com a lebre maluca. Havia sobre a mesa bolo, doces, refrigerantes. Era a comemoração do desaniversário. Isso mesmo que você escutou. Era a comemoração do desaniversário. E logo, Alice me questionou e pediu que eu explicasse o que era o desaniversário. Pois, afinal de contas, do mundo onde ela vinha,
Só se faz aniversário uma vez ao ano. Por que aquela comemoração? E foi eu então que expliquei para Alice que um ano tem 365 dias. Um dia é esse dia especial, o dia que nós chegamos, o dia que nós nascemos na Terra, onde juntamente com a nossa família nós comemoramos. Mas existem 364 dias de desaniversários. Porque se a data do aniversário é importante, igualmente, todos os outros dias também são momentos de comemoração. Logicamente que essa mensagem ela é muito simbólica. Essa comemoração não se trata de 364 dias no ano, fazermos uma grande festa, estarmos em torno da mesa, apenas em busca dos prazeres, da alegria e da festança. Não é isto. Essa comemoração do desaniversário é a valorização da vida. É a valorização de termos mais um dia aqui na Terra, pelas nossas conquistas, pelas nossas labutas. Nosso aniversário, mesmo que alguns não gostem de comemorar, é uma das datas mais importantes da nossa existência, daquele que se encontra encarnado, porque é um ano transcorrido de conquistas, de agradecimentos, de labutas, também de pesares, de perdas, de dores. E no dia do nosso aniversário, une-se a nós os nossos familiares, os nossos amigos, que igualmente querem agradecer a Deus pela nossa existência, por estarmos mais um ano ao entorno deles. E essa gratidão é manifestada nessa reunião em que nós comemoramos o nosso aniversário. Trabalho, conquistas, dissabores, dificuldades, sofrimentos, mas também vitórias e a certeza de que tudo passa. Mas a lição muito oportuna que o desaniversário nos traz, o convite para a nossa meditação, é que precisamos valorizar cada dia da nossa existência. Agradecer a oportunidade da luta, da vida. Cada dia, meus amigos, é um novo recomeço. Cada dia é uma oportunidade grandiosa que nos é conferida por Deus. O desaniversário, no País das Maravilhas, é comemorado como um dia feliz. Há um texto bíblico que diz: a cada manhã as misericórdias se renovam. E outro, como este é o dia que o Senhor fez. Portanto, comemoremos cada desaniversário até chegar o dia em que realmente somamos mais um ano contabilizando conquistas a Deus. Rendamos graças por abrir os olhos pela manhã e que possamos agradecer pelo fato de estarmos vivos. Há uma bela música do cancioneiro espírita que diz o seguinte: graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor na aflição. Pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também. Pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e também reencarnação, pelo amor que é sem medida
pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. No conto de fadas Alice no País das Maravilhas, a menina, no transcorrer do conto, ela se depara com diversos personagens que lhe falam a respeito de situações, de coisas que ela jamais ouviu falar. Mas, ao mesmo tempo, racionalmente pensando, trazia informações muito impertinentes, onde auxiliariam por demais a tomar as suas escolhas. Ao meditar sobre a nossa vida, essa realidade, ela não é diferente. Há inclusive um ditado popular muito conhecido que diz: de gênio e louco, todo mundo tem um pouco. No mundo, todos nós, indistintamente, temos oportunidade de conhecer pessoas diferentes, indivíduos de classes diferentes, culturas diversas, religiões variadas. E essa diversidade, ela vai se apresentando na nossa vida para que nós possamos valorizar, aprender, trocar experiências, ou pelo menos compreender e respeitar. Muitas vezes este convívio diário, onde nós recebemos sugestões, opiniões, orientações, nós podemos ou não acatar. Temos a liberdade de escolha. E da mesma forma que nós escolhemos aquilo que vamos aceitar, o que vamos abraçar para a nossa vida, as outras pessoas também têm esse direito. É importantíssimo que na nossa relação diária com as pessoas ao nosso entorno, nós aprendamos a aceitar as escolhas dos outros. Diante de quaisquer informações que nós recebamos, é preciso sempre passar aquela informação pelo crivo da razão. A doutrina espírita, ela nos apresenta aquilo que se chama a fé raciocinada, onde à luz da razão nós questionamos, nós analisamos, e isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Contudo, devemos tomar muito cuidado para não nos tornarmos céticos, para que nós não venhamos a questionar e a duvidar de tudo que está ao nosso derredor. Por isso, é preciso ter cautela, é preciso meditar sempre naquilo que nós escutamos, naquilo que nós lemos, aquilo que nós vemos no convívio com as pessoas ao nosso derredor. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em relação às mensagens que recebeu, que publicou, ele foi muito cauteloso. Fez uma pesquisa extraordinária e utilizou de um método que foi chamado método de comparação, a universalidade do ensino. Todas as vezes que ele obtinha qualquer ensinamento, qualquer informação dos benfeitores espirituais, ele aguardava para que em outro ponto, em outra reunião, outros médiuns pudessem trazer aquele mesmo ensinamento. Quando, da publicação de O Livro dos Espíritos, contam os biógrafos que ele fazia a mesma pergunta para vários médiuns para que os espíritos pudessem responder. Médiuns que não se conheciam e comparavam então as respostas. E aquelas que eram iguais ou semelhantes, ele entendia que eram as respostas corretas, que deveriam ser publicadas, vindo a lume por meio da obra referida. João, o apóstolo amado de Jesus, ele dizia que nem todos os espíritos, eles são de Deus.
Então, por meio do bom senso, na convivência diária, é muito importante nós podermos avaliar as atitudes, avaliar toda a situação que nós estamos vivenciando, para nós podermos dar esses melhores direcionamentos, tanto aos nossos pensamentos, quanto principalmente ao nosso comportamento, às nossas atitudes. É muito importante que na nossa jornada nós não deixemos arrastar pelas opiniões alheias, pelas posições que os outros acreditam que nós devemos ter. Comentários descabidos, opiniões às vezes levianas. Nós devemos sempre saber ouvir, saber escutar, analisar, porque tudo que nos é dito merece-nos ser ouvido. Porém, acatar já é um trabalho íntimo de avaliação, de ponderação, de bom senso. Escolher, meus amigos, segundo a nossa consciência, com base nas nossas experiências, no nosso aprendizado. Naturalmente que nessa convivência com as pessoas, é muito importante também que aprendamos a silenciar, a respeitar aquilo que os outros pensam, aquilo que as pessoas acreditam. Cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua hora. Nós não vamos conseguir de maneira alguma modificar o comportamento de ninguém. A mensagem divina, ela é trazida para todos nós. Muitas vezes é vivenciada por muitos que estão ao nosso entorno, mas cada qual vai ter o seu momento. Senão nesta, em uma outra reencarnação. Este entendimento do texto de Alice no País das Maravilhas, onde ela precisa analisar tudo aquilo que escuta para o seu entendimento, para o seu aprendizado, e de saber respeitar a opinião dos outros e ter a sua própria opinião, e seguir adiante, mesmo diante dos percalços e das dificuldades, nos faz lembrar uma passagem que está muito bem narrada pelos benfeitores espirituais, especialmente pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Boa Nova, quando Jesus convida 2 pescadores para se tornarem os seus discípulos. Tratava-se de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu e Salomé. E logo que Jesus os convidou, como eles eram muito jovens, João tinha 16 anos de idade, os seus pais, como seria natural, ficaram muito preocupados. E Salomé procura Jesus, acompanhada dos 2 filhos, e especialmente Zebedeu, numa tarde, depois do trabalho, ele vai à casa de Simão Pedro, onde Jesus estava hospedado, também acompanhado dos seus 2 filhos, para poder conversar com o mestre. Ele queria saber o que Jesus desejava com seus filhos. O meigo Rabi recebeu com muito carinho, e eis então que logo o mestre ponderou com Zebedeu. Zebedeu, você conhece a lei, guarda no seu coração os mandamentos, mas por acaso sabe de algum profeta, algum missionário de Deus que esteve aqui na terra no seu tempo e que não passou por dificuldades, que muitas vezes não foi amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Não saberia te dizer, mestre. Que fizeram, Zebedeu, de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina, eles foram maltratados, foram banidos do berço em que nasceram, porque na terra o preço do amor e da verdade
tem sido o martírio e também a morte. Sim, Senhor, disse Zebedeu, eu compreendo perfeitamente. Mas eu te digo, Zebedeu, que o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo. O sofrimento é o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Nesse momento, Zebedeu, que estava ali ajoelhado aos pés de Jesus, começou a chorar e com os olhos brilhando ele disse, então, tu és verdadeiramente o Messias, o esperado para poder implantar o grande reino aqui na terra. Trabalharemos convosco, Senhor. Eu haverei de engrossar as tuas fileiras e nós sairemos a pregar pelo mundo conhecido o vosso evangelho. Nós aumentaremos o número dos vossos seguidores. Tu verás. Ele falava muito empolgado, com carinho, é claro, com amor a Jesus. E o mestre, muito tranquilo, bondoso, manso e sereno, ele disse, ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia aceita por todas as criaturas. O mundo inteiro haverá um dia de entender que é preciso ser esmagada a serpente do mal sob os nossos pés. Ó Senhor, falou assustado Zebedeu, então o teu evangelho não é para todas as pessoas? Em verdade, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Mas nem todos os homens, Zebedeu, são ainda bons e justos para com ela, para poder entendê-la. Naquele momento, então, Zebedeu, que estava prostrado aos pés do mestre, ficou meditativo. E Jesus, levantando-se do tamborete em que estava sentado, soergueu Zebedeu e disse, levanta-te, Zebedeu, porque os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. E o pai de Tiago e de João, Zebedeu, pôde naquele dia, naquela tarde, quase noite, entregar os seus filhos para Jesus. Senhor, os meus filhos são seus. Alice, no País das Maravilhas, nos fala um pouco sobre isso. Quando a sociedade escuta falar sobre a vida espiritual, quando a sociedade em que nós vivemos ouve falar em pleno século XXI sobre reencarnação, sobre fenômeno mediúnico, às vezes pensam que é loucura. Às vezes pensam que é um chapeleiro maluco que está falando sobre esta realidade, porque é a mais pura verdade. Mas nas relações diárias é importante nós sabermos, conforme nós dissemos, respeitar. E quando somos nós a escutar, saber diferenciar os gênios dos loucos. Saber diferenciar quem chega na nossa vida para poder somar e quem chega para poder desagregar. Quem chega na nossa vida para auxiliar e aqueles que querem denegrir, querem trazer, às vezes, a tormenta e a aflição. E foi assim que a menina Alice resolveu continuar o seu caminho. Ali despediu-se na minha casa de mim e da lebre maluca e seguiu o seu caminho em busca da sua plenitude. E nas suas andanças no País das Maravilhas, ela se deparou com o castelo da Rainha de Copas. E logo, no imenso jardim daquele castelo,
Ela vê os soldados da rainha. Cada versão conta de uma maneira diferente este encontro. O fato é que a rainha era sempre muito furiosa, muito raivosa diante de algumas experiências. A rainha de copas, ela é um arquétipo muito presente na nossa sociedade. São as pessoas que se acham melhores do que as outras. A rainha de copas são aqueles que não aceitam e querem que o mundo gira em seu entorno. São aqueles que não conseguem enxergar o belo naquilo que é diferente. Querem se fechar somente nos seus próprios conceitos, nos seus próprios ideais, são intransigentes e não conseguem fazer uma boa administração daquilo que possuem. Confundem autoridade com autoritarismo. A autoridade se faz pelo exemplo. O autoritarismo se dá pela força e às vezes até pela violência. Então, a rainha de copas, ela é a representação da incompreensão, da intransigência, da violência. No mundo, há muitas rainhas de copas e poucas Alices. Para nós termos uma ideia da postura da rainha, os guardas, em uma das versões da história, estão pintando as flores do jardim de vermelho, porque a rainha de copas não aceitava que as flores tivessem outras cores que não fosse do seu naipe. E aí nós percebemos o egocentrismo que está tão presente na nossa vida. A necessidade de que tudo gire ao nosso entorno, que sejamos atendidos em todas as nossas necessidades. E quando Alice percebe que os soldados eles estavam trabalhando com afinco, com medo da rainha, porque se ela descobrisse que havia algumas flores ainda de outras cores, ninguém sabia o que ela era capaz de fazer, ela se propõe a ajudar. Alice começa então a movimentar-se. Ela quer ajudar, ela quer fazer algo em favor do seu próximo. E quando ela começa a trabalhar com soldados, eis que a rainha de copas surge. E tomada de cólera, de ira, de ódio, ela manda matar os soldados que são responsáveis por aquela desonra. Quantas vezes no mundo, meus amigos, pessoas foram mortas por causa da inconsequência humana? Quantos foram levados às fogueiras, à Inquisição, à morte, porque houveram, na simbologia, rainhas de copas que não aceitavam que o mundo fosse diferente daquilo que acreditavam. A começar dos mártires do cristianismo, quantos foram mortos por amor a Jesus, porque acreditavam que aquela mensagem ela não era produtiva, que havia uma outra que era muito mais positiva, produtiva do que aquela que estava sendo divulgada. Então a rainha de copas manda matar os soldados e ao conhecer Alice, ela convida para que pudesse jogar. Para muitos a vida é um jogo. Para a rainha de copas, jogar significava ganhar. Porque havia estabelecido nas suas próprias regras, no seu próprio mundo, que jogando, quando ela ganhasse, o perdedor seria decapitado, seria morto. E quando, por acaso, o que jogasse com ela ganhasse, seria liberto. E Alice não teve escolha, senão aceitar o desafio. E foi jogar as cartas com a rainha de copas. Mas há, durante o jogo, uma percepção de Alice. Ela está muito atenta ao jogo que está acontecendo
e ela percebe que era trapaceada, que a rainha sempre queria vencer e quando encontrava alguém que jogava melhor do que ela sempre encontrava uma maneira de escamotear. Os soldados sempre faziam algo para que ela pudesse ganhar. E a rainha ficou furiosa com Alice e já manda matar a menina antes mesmo de terminar o jogo. Há muitas pessoas, e às vezes até nós mesmos, que não gostamos ou não gostam e nem sabem perder. E é lamentável. Porque na nossa vida, meus amigos, nem sempre nós ganhamos. Às vezes, nós também perdemos. As experiências múltiplas, elas nos fazem crescer, elas nos ajudam a seguir adiante, mesmo quando nós perdemos, porque caindo, nós nos levantamos. E o rei, que conhecia muito bem a esposa que tinha, tenta ajudar Alice de todas as formas e sugere que fosse feito um julgamento justo para poder decidir o destino de Alice. Alice, naquele instante, tenta conciliar, apaziguar, mas a rainha está intransigente, quer mesmo matá-la. As leis ali eram estabelecidas por ela. Nós, homens, às vezes fazemos leis para agradar os nossos interesses e por isso as leis mudam tantas vezes. A única lei que não se modifica é a lei divina. Essa é imutável porque é perfeita. E então, no meio daquele julgamento, porque ela foi levada a julgamento, Alice, à medida que a rainha vai fazendo as suas análises, ela encontra no seu pequeno vestido um biscoito que havia guardado na casa do coelho. O biscoito que fazia com que ela se tornasse gigante. E ali no meio do julgamento, sem pestanejar, ela resolve comer. Se transforma em um gigante. Mostra para a rainha que existem leis que estão além das leis que ela mesma criou. Que as leis de Deus que se agigantam aos nossos olhos na hora em que muitas vezes nós somos displicentes. Que nós usamos das nossas escolhas arbitrárias. E eis então que à medida que Alice vai crescendo, se transformando um gigante, todos ficam com muito medo. E a rainha ordena que ela fosse presa. Os soldados vão correndo atrás de Alice e quando eles iam pegá-la para poder prendê-la, Alice acordou. Acordou em cima da árvore com seu gatinho de estimação, enquanto a tutora ainda continuava a ler a história sem sentido. A história que fez com que Alice se desgarrasse da realidade para viver a sua imaginação. E é naquele instante que Alice percebe que era um sonho, mas que parecia viver a realidade. Há sonhos que são muito reais. Aliás, Teresinha de Oliveira, uma grande estudiosa do movimento espírita já desencarnada, ela ensina que existem basicamente 3 tipos de sonhos, que ela chamou sonhos fisiológicos, sonhos psicológicos e sonhos espirituais. Os sonhos fisiológicos, eles estão relacionados com sonhos que nós temos em detrimento do nosso corpo. As vivências que o nosso corpo físico está tendo durante o sono. Vamos dar um exemplo. A noite está bastante fria. Nós estamos cobertos com edredom ou cobertor. E à noite, virando na cama de um lado para outro, o cobertor cai ao chão. Coberta sai do nosso corpo. E o nosso corpo começa a sentir frio. Então nós temos um sonho
que estamos em um local que está muito frio e acordamos sentindo frio. Nos cobrimos e dormimos novamente. Este é um sonho fisiológico. Há também os sonhos psicológicos, que são os desdobramentos que nós temos na nossa mente. Situações que nós vivenciamos durante o dia, que nos marcaram, positivo ou negativamente. E nós, então, projetamos durante o sono, nos sonhos. Também coisas que nós gostaríamos de viver, que não tivemos condições, não tivemos coragem de viver. E durante o sono, nós também projetamos para poder vivenciar. Mas existem, entre esses, os sonhos espirituais. Esses, sim, são sonhos reais. São os encontros espirituais que nós temos durante o nosso sono, com benfeitores, com espíritos amigos ou inimigos, a depender das circunstâncias que nós necessitamos ou a forma com que nós nos preparamos para o nosso sono. Nós podemos dizer que Alice teve um sonho espiritual. Ela viu uma realidade do outro lado da vida, de tudo aquilo que ela criou por meio da sua imaginação, mas com a vontade de poder estabelecer aquela vivência aqui na Terra, daquele mundo real que ela havia vivenciado durante a contação de histórias da sua tutora. O País das Maravilhas é sonhado por muitos de nós. Há muitas pessoas que desejam que esse país seja realmente uma realidade aqui na Terra. Muitos estão ansiosos para a chegada da nova era. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele pôde afirmar: meu reino não é deste mundo. Mas podemos começar a construí-lo com muito empenho, com muita dedicação, com muito esforço, a partir de agora. Desde há muito tempo, meus amigos, estamos sendo convidados a trabalhar para a construção de um mundo melhor. A tão esperada era da regeneração. Mas é importante que cada um de nós façamos a nossa parte. E juntos, individualmente, coletivamente, nós consigamos atingir os nossos objetivos. Porque além desse processo exterior, deste processo de avanço tecnológico, de conquistas de toda sorte, há também a transformação moral. De nada adianta, meus amigos, sonharmos como Alice, com um mundo diferente. O importante é nós podermos realizar algo para que essa etapa ela realmente seja implantada aqui na Terra. E o nosso sonho se transforme em realidade. Mas para nós finalizarmos este encontro dessa noite, nós queríamos ainda narrar um pequeno grande conto que está no livro Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Narra a benfeitora que Jesus sempre anunciou a implantação deste novo reino aqui na Terra. E muitos enxergavam nele este Salvador de todos os problemas, o revolucionário, aquele que iria resolver todas as situações. E um dia, Tiago Maior, um dos seus apóstolos, veio acompanhado de 3 homens para poder apresentá-los a Jesus. Esses homens, eles disseram a Tiago que estavam desejosos de auxiliar na construção de um mundo novo. Entusiasmado, o filho de Zebedeu e Salomé diz a Jesus: Mestre, consegui interessados na edificação de um mundo novo. E quero lhe apresentar, este
é Sadoc ben Eleazar, um famoso construtor. Ele é admirado por todo o Senhor, buscado por muitos, e está disposto a nos ajudar. Sadoc logo tomou a palavra e disse: estou muito interessado sim, Jesus, e ofereço plantas, ofereço operários, ofereço tudo quanto necessite do ponto de vista da construção para poder implantar, construir esse reino novo, com uma condição: que eu fique no anonimato. Minha família é muito honrada, muito distinta, e não gostaria de nos envolver nesta grande revolução. Jesus manteve-se em silêncio, e Tiago Maior, o filho do trovão, logo disse: esse Senhor que aqui está é Melquiades Bar Josafá. É um homem muito rico, possui muitas terras, trabalhadores, é justo e bom, e quer cooperar conosco. Logo Melquiades tomou a palavra e disse: os meus bens, Senhor, eles procedem dos meus ancestrais. Tu és um revolucionário e eu percebo isto. Por isso, ofereço todo o dinheiro que necessitar. Trabalhadores, tudo o que precisar, conte comigo. Mas eu não posso comprometer-me pessoalmente, porque tenho outros compromissos. Mas pode contar com os meus recursos financeiros. Por fim, Tiago apontou o terceiro homem, era o mais jovem de todos. Este é Benjamim, Senhor, jovem da casa de Judá. Embora esteja jovem, é muito vivido, já participou de algumas batalhas, tem grandes estratégias militares. E Benjamim logo tomou a palavra. Quando soube, Senhor, da sua tarefa, eu logo percebi que era portador da vitória. E eu ofereço os meus préstimos. Vou treinar os soldados para essa grande batalha e haveremos de alcançar a vitória. Eu nada temo. E os três homens, ali ao lado de Jesus, acompanhados de Tiago, aguardavam a palavra de Jesus enquanto o mestre deixou algumas lágrimas escorrerem por sua face. Ele agradeceu o concurso amigo dos três homens, virou as costas e saiu. Tiago ficou indignado. Não é possível. Jesus sabe que temos tão poucos seguidores, pensava ele. Por que não entusiasmou-se? Por que não convocou esses trabalhadores para estar ao seu lado? E depois de algumas bajulações aos três homens que se foram, Tiago procurou Jesus, dizendo: eu não te entendo, Senhor. Jesus olha com mansidão e diz ao seu apóstolo: não entendes? Muitos não entendem, Tiago, a minha mensagem. Eu venho fundar o reino de Deus nas almas, sem aparências exteriores. Um reino estruturado com amor e renúncia. E naquele instante, Tiago silenciou, entendendo a grande proposta, que o reino de Deus é instituído dentro do nosso coração. Aprendamos, pois, queridos amigos, com Alice, no País das Maravilhas, que construamos este mundo melhor, a começar de nós mesmos. Queríamos agradecer a sua presença. Queríamos agradecer a sua participação durante esse nosso encontro. Se gostou, dê o seu like. Divulgue para que outras pessoas possam assistir. Compartilhe esse vídeo. Se é a primeira vez que você se encontra aqui neste canal, inscreva-se. Logo abaixo do vídeo tem o ícone inscrever-se. Ative o sininho, as notificações, para que de outras oportunidades, quando outros vídeos forem postados, você seja avisado pelo próprio canal do YouTube.
Nosso próximo encontro, que será divulgado oportunamente pelas redes sociais, será a respeito do tema O Rei Leão. Não se esqueça, você sempre é o nosso convidado especial. Uma boa noite para todos nós. No mundo de Alice, tudo parece diferente, tudo parece perfeito. Mas um dia ela caiu na real, viu que o mundo onde vive é legal. Imaginação te faz bem, desde que você não vá muito além. No mundo de Alice, tudo parece diferente, tudo parece perfeito. Mas um dia ela caiu na real, viu que o mundo onde vive é legal. Imaginação te faz bem, desde que você não vá muito além. Alice